Gente, entrei um pouquinho mais cedo para esperar vocês chegarem, as coisas indo devagar. Boa noite, professora Vilma Linéia, Nera Bastos, Aline Vidal, Renata, boa noite, Andréia, Roberta Celeste, Elis Souza, Ângela Cavalcante, Naira, boa noite, Selma, boa noite. Vamos compartilhar esse vídeo. Quanto mais gente assistir, melhor. Quero que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos espalhar esse vídeo para todo mundo. É um tema que hoje eu... Boa noite, Renata. Boa noite, Roberta. Boa noite, minha prima Renata. Quanto mais compartilhamento, melhor, né? E aí as pessoas vão se interessando. Hoje eu recebi muitas mensagens, muitas perguntas sobre zumbido. É um tema que eu acho importante. E aí algumas pessoas, durante a primeira entrada minha no ao vivo, já pediram que eu falasse sobre zumbido. E aí a gente vai, aos pouquinhos, falando. Boa noite, Sandra Barroca. Ana Cristina Baltar, boa noite. Espero que você esteja melhor. Raquel Pego, boa noite. Marilene Silva, boa noite. E Andréa Lúcia, boa noite, Ana. Boa noite, Ana Cristina. Bom, Marisa Tavares, eu vou guardar sua pergunta para a gente falar mais na frente, quando eu falar de causas do zumbido, tá bom? Eu vou te responder. Me lembra, não vou esquecer, para não esquecer. Boa noite, Marisa. Boa noite, Aninha. Aninha Silva. Então, vamos falar um pouquinho do zumbido. Bom, não esqueça de compartilhar o vídeo, tá, gente? Vamos compartilhar essa live que está acontecendo agora. Quanto mais compartilhamento, melhor. Bom, então assim, vamos falar sobre o zumbido. O zumbido, assim, toma muito... De quê? Esse zumbido tem som de quê? De chiado, de apito, de panela de pressão, de sensação de cigarra, de motor, né? E outros barulhos também. Obrigado, Ana Cristina. O zumbido é um som percebido nos ouvidos ou na cabeça sem que haja uma fonte sonora. Ou seja, a gente não escuta, não está recebendo nenhuma fonte, nenhum som em volta da gente, mas a gente escuta na nossa cabeça. Então esse som vem internamente, tá? Nenhuma fonte emitida para o som que é passado do meio exterior para dentro do nosso ouvido. E sim, ele é dentro do nosso ouvido. Ocorre quando as vias auditivas enviam esses sinais sonoros, mesmo que não haja um som externo, ok? Minha amiga Patrícia Rodrigues, amiga. Obrigado, Naira. O zumbido é o terceiro sintoma mais comum e só perde para dores intensas e tonturas, tá? 28 milhões vivem com esse problema. Então, falando em população brasileira, quase um décimo da população, quase 10% da população brasileira tem isso, né? 28 milhões de pessoas. 90% das pessoas que vivem com zumbido apresentam perda auditiva. A perda auditiva é uma das causas, tá? Mas pode levar ao zumbido também a perda auditiva. Pessoas que têm perda auditiva, cuidado, preste atenção, por te causar problema, te levar ao zumbido, ok? 20% a 40% das pessoas com tontura, vertigem, algum comprometimento a intolerância a sons, por exemplo, vão apresentar zumbido também, tá certo? Quero dar boa noite aqui a Shirlene dos Santos, a Solange Rocha de Sá, obrigado. Obrigado, Aninha, pelo compartilhamento. Patrícia, aqui também tá ruim. Até o final, nesses 25 minutos, 30 minutos de transmissão, tá?
tá um pouco ruinzinho também. Então, assim, 15 a 20% apresentam zumbidos constantes. Então, esse zumbido é permanente. Então, o zumbido é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse uma vela. Se eu acendo essa vela numa sala iluminada como essa aqui, ninguém percebe. Mas se eu apago essa luz e eu fico com essa vela ligada, ela é perceptível a quem está sofrendo desse zumbido. O que eu quero dizer com isso? No barulho, no som externo, no nosso dia a dia, dificilmente eu vou encontrar e vou sentir esse zumbido presente no meu ouvido. Mas se eu fico no silêncio, no ambiente silencioso, na minha casa, no meu quarto, esse zumbido ele é mais audível, ele é mais presente. Ele é mais presente durante o dia inteiro, mas períodos do dia, principalmente no silêncio, ele é mais audível, porque o ambiente externo, ele encobre, ele mascara esse zumbido. Esse zumbido, professora Vilma, ele é permanente, mas ele é mais audível no silêncio, ok? Ele é fora do silêncio, ele permanece, ele está ali presente, mas os barulhos externos eles acabam competindo com o zumbido, acabam mascarando. Você, óbvio que em determinada parte do dia você pode sentir esse zumbido ali presente, mas mais audível mesmo no silêncio. E quais são as causas do zumbido? O zumbido ele tá relacionado a algum transtorno em alguma parte dessa via auditiva, que você recebe o som até a chegada no cérebro. Portanto, é um sintoma que podem ter causas por doenças localizadas no sistema auditivo ou originárias de outras regiões. Então, não só dentro do ouvido seja o causador do zumbido, ok? Pode ter algum problema fora do ouvido que seja causador do zumbido. Então, assim, coluna cervical, alterações de pressão, alterações metabólicas, como baixa de algumas vitaminas, como zinco, magnésio, vitamina B, B12, ácido fólico, pacientes hipertensos, pacientes hipertensos não controlados, viu, Patrícia? Pessoas podem sentir zumbido devido a essa alteração de pressão. Pessoas com alterações de glicose, alterações de colesterol, alterações de coluna cervical, pessoas que têm comprometimento, como a professora Vilma falou, de hérnia de disco cervical, podem ter zumbido sim, devido ao problema da coluna cervical, ok? Alterações psicológicas como ansiedade, depressão, e aí a gente vai falar um pouquinho, foi a pergunta lá no início deixa eu ver aqui, da Marisa. Ela pergunta se problemas na mandíbula podem causar labirintite, assim como o zumbido, problemas articulares da articulação temporomandibular, essa articulação aqui, ó, que faz o movimento de abrir e fechar a boca e de falar. Se eu tiver algum comprometimento nessa articulação, é uma das causas do zumbido, ou uma inflamação nessa articulação, ou um deslocamento errado dessa articulação quando eu abro e fecho a boca. Então, pode levar ao zumbido, tá? Pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, respondendo a Elis, o uso de fones podem ser um causador de zumbido. Pode, dependendo do volume que você usa o fone de ouvido e por quanto tempo você usa esse fone de ouvido, Elis. Se você usa esse fone de ouvido num volume muito alto e por mais de 8 horas por dia, você pode, a longo prazo, a médio e longo prazo, ter algum comprometimento na sua audição, principalmente. Isso aí você vai perdendo a audição ao longo tempo. E, consequentemente, como eu falei, o zumbido, tá? Primeiro vem a perda auditiva e depois um zumbido. Agora, um estrondo, um barulho muito forte, um trauma acústico de um dia para o outro, você pode perder a audição e ter o zumbido permanente. Então fica de olho e cuidado, tá bom? Natália Ferreira Garuso, boa noite. Obrigado pela sua presença. Miriam Miranda, boa noite. Então, Simone, a hérnia de disco é uma das causas principais do zumbido, uma delas, né? Então, assim, e algumas doenças neurológicas, assim, tem que ser investigadas. E respondendo a Patrícia Rodrigues, momentos de estresse, de ansiedade, quadros emocionais, o zumbido ele pode aparecer. Tem pessoas que em períodos maiores de ansiedade, esse zumbido ele aumenta, ou até, e quando esse período ele passa, ele diminui ou até desaparece. Então tem que ficar atenta e fazer essa associação em que momento que esse meu zumbido vai aparecer
e se está associado a esse quadro emocional também, tá bom? O diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho aqui do diagnóstico. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Priscila Pego, boa noite. Então, a professora viu uma pergunta: sendo por causa da cervical, ela pode perder a audição. Não, não vai perder a audição por causa da coluna cervical. O que pode acontecer é você ter um quadro de zumbido, tá? Ou um quadro de devido a uma alteração na coluna cervical, tá bom? Então, assim, pode acontecer isso não levando a perda da audição, ok? A Miriam Miranda pergunta que ela fala que quando abaixa a cabeça pode ter uma leve tontura e um zumbido horrível. Até não mover a cabeça para olhar alguém. Então, você tem que passar por uma avaliação por otorrino, Miriam, para fazer uma avaliação mais minuciosa, tá? Você pode ter um quadro de desequilíbrio ou até de tontura, e esse zumbido também pode ser decorrente de alguma alteração na sua coluna cervical, tá bom? Dona Vera Lúcia, boa noite. Obrigado pela presença. Professora Vilma, espero ter respondido a sua pergunta, assim como a da Simone e a da Elise e da Patrícia também, tá? O diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico para zumbido? O diagnóstico ele se baseia na seguinte questão: uma história clínica, exame físico minucioso, e aí a gente tem que perguntar ao paciente, como o zumbido de nada, Miriam, como o zumbido é um sintoma subjetivo, eu não consigo tocar, eu não consigo visualizar, eu tenho que botar meu paciente sentado na cadeira e conversar com ele, saber que tipo de zumbido é esse, o tempo de aparecimento, a duração é pouca, a duração é longa, a localização. Tá? Boa noite, Tatiana Pego. Obrigado pela presença. Quais são os sintomas associados do zumbido? Será que tem tontura associada com o zumbido? A sensação de ouvido cheio, será que eu posso ter ouvido cheio, uma perda auditiva, ansiedade, depressão? Tudo tem que ser perguntado, tudo tem que ser questionado. Quais são os antecedentes para o zumbido? Exposição de ruído, respondendo e complementando a pergunta da Eli Souza. Eu faço uso de alguns medicamentos, esses medicamentos eles podem ser tóxicos para o ouvido, ok? Profissão, tem profissões que são mais expostas ao ruído e a longo prazo podem levar ao quadro de zumbido. Profissionais como metalurgia, pessoal da siderúrgica, profissionais como cirurgiões dentistas que trabalham com motor de alta rotação durante o consultório durante muito tempo, pode levar a um quadro de perda auditiva progressiva e posteriormente ter zumbido, tá? Então, pessoas que trabalham em aeroportos sem protetor auricular, motoristas de ônibus com barulho do motor do lado, guardas de trânsito, tá? Todas essas profissões são potencialmente possíveis quadros de zumbido, ok? Pessoas que têm alterações de arcada dentária, alterações na articulação temporomandibular, alterações como bruxismo, tudo isso pode levar a zumbido porque altera o padrão articular e pode também causar zumbido, tá? Então, a Miriam fala que o marido está com odor no ouvido e meio surdo nesse ouvido e com zumbido. Pode ser algum quadro de infecção, Miriam. Aí tem que realmente examinar para ver. Uma coisa pode levar a outra e tratando dessa infecção, o zumbido provavelmente vai desaparecer, ok? Então, os antecedentes familiares, alterações, observar se tem algum parente próximo com diabetes mellitus, pacientes hipertensos, pessoas próximas a você, algum parente seu com alterações alterações tireoidianas, tá? Tudo isso a gente é importante salientar e perguntar, porque você pode ter isso no futuro. E são causadores do zumbido também, tá bom? E o paciente tem que avaliar, tem que passar por uma avaliação auditiva minuciosa, como uma audiometria, avaliação da audição, tem alguns exames específicos da audiometria que o paciente tem que fazer para avaliar. Tá? Ana Cristina Baltar pergunta se o zumbido tem a ver com labirintite. Sim, normalmente andam juntas, tá? Normalmente andam juntas e as causas são as mesmas praticamente, tá?
Patrícia pergunta que sempre observa ainda ao cinema que o som é muito alto no início da sessão do filme. E no decorrer do filme, a gente acostuma com som alto, é verdade. E após isso, é comum termos zumbido e começarmos a falar mais alto. É verdade, isso aí acaba acontecendo porque a gente tenta competir com o barulho do cinema, quer dizer, o barulho que a gente sai. Qualquer exposição que você tenha a ruído, você vai sair com o ouvido um pouco mais tampado e com aquele apito no fundo da sua audição. Isso no dia seguinte ou algumas horas depois, Patrícia, isso desaparece, tá? Se isso persistir, é porque houve alguma lesão auditiva e é interessante você procurar o otorrinolaringologista, tá bom? O som alto está relacionado, exatamente. Boa noite, Olenka Fatioli, obrigado pela presença mais uma vez. Então, o tratamento, não existe nenhuma fórmula mágica que seja universal e incontestável para que a gente aplique isso para todos os casos de zumbido. Como vocês podem ver, o zumbido ele tem seu tratamento individualizado, não existe um consenso para todo mundo tomar certos medicamentos. Então, cada paciente, cada pessoa é diferente de cada pessoa. Precisa fazer uma avaliação individual para a gente poder fazer o tratamento a cada um. Então, se o vizinho toma um remédio X, não vá tomar o mesmo remédio X que ele se deu bem, porque você pode não melhorar com esse tratamento, ok? A Miriam Miranda pergunta se a pressão arterial anormal pode ser causadora do zumbido no ouvido. Pode. Pessoas que têm alteração da pressão arterial pode levar a um quadro de zumbido. Então, é interessante procurar o cardiologista, fazer o tratamento e a resolução da sua pressão arterial para que ela baixe. Provavelmente o seu zumbido vai diminuir também, ok? Marcela Rangel, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez, como sempre. Nátia Monteiro pergunta, sempre tem esse zumbido, tipo um zum-zum mesmo e às vezes como se tivesse água. Exatamente, como eu falei, um dos sintomas do zumbido é a sensação de ouvido cheio, aquela sensação de que você vai subir uma serra, fica com aquela sensação de água no ouvido. Precisa fazer a avaliação, uma avaliação com o otorrino e investigar, tá? Glória Regina, boa noite, obrigado pela presença. Vânia Alegre, esse é um tema que a gente vai colocar mais à frente, que muitas pessoas também têm muita dúvida sobre a labirintite. Fica atenta que nas próximas semanas vou falar sobre isso, ok? Patrícia pergunta, no momento da aterrissagem, existem pessoas mais sensíveis para dar zumbido? Algum cuidado especial em voo? O zumbido pode acontecer nos voos, principalmente em decolagem e aterrissagem, tá? Mas não é uma coisa de forma aguda. Você não vai subir e descer no avião e você vai ter zumbido. O que você pode ter é dor e pressão nos ouvidos. E essa pressão nos ouvidos pode ser alguma secreção dentro dos ouvidos. E essa secreção dentro dos ouvidos, por alteração da pressão, você pode ter zumbido, mas um zumbido momentâneo, ok? Então, Vânia, esse é um tema que a gente vai falar posteriormente, tá? Labirintite não é o tema de hoje. A gente está falando sobre zumbido, ok? Mas seu tema já está anotado e com certeza será muito útil para você. Se você quiser posteriormente, a gente conversa e eu respondo para você depois, tá bom? No inbox do Facebook. Paula Catalão, obrigado pela presença. Gisele Aquino, obrigado pela presença. Então, você tem que passar por uma avaliação, Patrícia. A Patrícia diz que ela sente muita dor e zumbido. Se for relacionado ainda à questão do avião, pode ser isso e você tem que fazer uma avaliação específica com o otorrino, ok? Andréa Lima, Afonso Brandão, minha amiga. Boa noite, obrigado pela sua presença. Com certeza vou avisar, dona Vânia, fique tranquila, tá? Infecções no ouvido, respondendo a pergunta da Solange Rocha de Sá. Infecções no ouvido, otite, dão zumbido, podem dar zumbido, não é que dê, podem dar zumbido, tá? Infecções no ouvido podem dar zumbido, sensação de ouvido tampado, podem dar zumbido sim, tá bom? Lourdes Marlen Gruber Alves, obrigado pela presença. Miriam, ok, Miriam, também anotado o tema. Simone Santos,
O zumbido, ele não vem do nada, tá? Ele sempre tem alguma causa associada e você precisa de uma avaliação especializada com o otorrinolaringologista para descobrir a causa. Eu sempre falo com meus pacientes que têm zumbido que as causas do zumbido são um jogo de baralho. São milhões de causas, tá? E a gente vai investigando, a gente vai pesquisando para descobrir a causa e começar um tratamento específico. Solange Gerard, muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou procurando passar de forma clara e sucinta o que é o zumbido. Andréia, então, Andréia, a gente já falou sobre isso, mas eu vou te responder novamente. A articulação temporomandibular é uma articulação que está intimamente ligada com o osso do ouvido. Se eu tenho alguma inflamação, algum deslocamento de disco articular, isso pode me levar a um quadro de zumbido. Então, o zumbido ele passa a ser consequência da minha alteração na articulação temporomandibular, ok? Assim como ela pode levar a dor também, pode levar a dor no ouvido, tá? Uma coisa leva a outra. Marisa Tavares, espero que eu tenha acabado de responder a sua pergunta. Milhões de causas, Simone. Além da coluna, pode ser outras causas. Sempre voltamos. Não, sem problema, Andréia, não tem problema não. Eu repito. Bom, para terminar que a conexão está muito ruim. Tratamento. Então, eu falei assim, não existe fórmula mágica para a gente tratar o zumbido. Esse zumbido tem que ser tratado de forma individual, independente. Identificando as causas do zumbido, é possível o seu controle e a sua cura. Tem muitas pessoas que dizem que o zumbido não tem cura. Tem muitas pessoas que falam que o zumbido não tem cura. O zumbido tem cura quando diagnosticada a sua causa. A gente consegue reverter, consegue tratar isso, ok? Quais são as causas? Qual é o tipo de tratamento? Qual é o tipo de tratamento para o zumbido? Primeira coisa, eu falei que alterações de colesterol, de glicose, são causadores do zumbido. Então, reeducação alimentar para diminuir os níveis de glicose e colesterol no sangue. Quem tem alterações tiroidianas, os hormônios da tireoide, procurar o tratamento e tratar o tratamento, tá? Reeducação, reposição de vitaminas como zinco, magnésio, ácido fólico, vitamina B12. Você tendo uma diminuição dessas alterações metabólicas, você tem que repor isso, tá? Em casos de ATM, pessoas que têm disfunção temporomandibular, procurar um ortodontista, procurar um ortodontista e tratar essa articulação, ok? Tratamento cirúrgico nos ouvidos, quem tem algum comprometimento maior de cirurgia, perfuração do tímpano, infecções recorrentes, que precisa fazer algum tratamento cirúrgico, trate cirurgicamente, tá? Em caso de ansiedade, depressão, algum problema psicológico, o tratamento psicológico é importante. Então, assim, esclarecimento do paciente sobre o seu zumbido e sobre as suas prováveis causas é um fator a favor do seu tratamento. Se a gente conseguir sentar, conversar com o paciente, orientar, explicar as causas e, com calma, buscar um tratamento, eu tenho certeza que a gente consegue um sucesso nisso aí. A Miriam pergunta, é normal o silêncio total ficarmos com o zumbido no ouvido mesmo deitados? Sim, Miriam. O zumbido quando você tem, naquelas pessoas que têm um zumbido permanente, que são em torno de 20% da população mundial, esse zumbido ele é permanente no barulho ou no silêncio, tá? Só que no barulho, esse barulho ele encobre o zumbido. No silêncio, você acaba escutando mais. Então ele é mais audível para você no silêncio do que no ambiente barulhento, ok? Elisane Pedrosa, boa noite. Léo Baiense, boa noite. Marcos Borges, boa noite. Marisa Tavares, boa noite. Tá? Então, assim, não sei se para vocês, mas para mim a conexão tá muito ruim. Tá caindo várias vezes. Eu não sei se vocês estão percebendo a imagem muito picotada. Eu peço desculpas.
Valério, boa noite, obrigado pela presença. Então, assim, o zumbido, para quem tem zumbido, para quem sofre de zumbido, é importante vocês terem a noção de que é uma doença com vários fatores. Tá? Digo, não é uma doença, é um sintoma com vários fatores. É um sintoma com vários fatores. Precisa investigar, tenha calma no tratamento, procure o seu otorrino, procure o médico especializado. Quem trata de zumbido, primeira avaliação quem faz aqui a primeira pessoa, o primeiro especialista que faz tratamento de zumbido é o otorrinolaringologista, mas precisa de um tratamento, às vezes, multiprofissional. Às vezes precisa de um ortodontista, um psicólogo, um neurologista, ok? Para fazer o tratamento para vocês. A Sônia Fonseca pergunta se labirintite provoca zumbido. Em alguns casos, sim, tá? Em alguns casos, sim. Pode provocar zumbidos também, tá? Valério, um abraço na Simone, tá? Obrigado pela presença de vocês. Quanto mais compartilhamento vocês puderem colocar desse vídeo aqui é muito importante. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui por causa de vocês, que muitas pessoas pediram, e eu estou fazendo assim com o maior amor assim possível. Eu estou usando as palavras mais simples possível para vocês entenderem mesmo que a gente pode ajudar de alguma forma, ok? E como eu sempre termino com alguma frase, hoje eu vou terminar não com uma frase, mas com uma história, para vocês entenderem que a vida é muito mais compreensão do que conhecimento, tá? Só vou esperar aqui um pouquinho que tá muito picotando, a imagem está muito picotando, não sei o que está acontecendo. Bom, vamos lá. No curso de medicina, o professor ele se dirige ao aluno e pergunta assim: quantos rins nós temos? Quantos rins nós temos? E o aluno responde: 4. 4? Replica o professor, arrogante daqueles que sentem prazer em tripudiar sobre os outros alunos. Tragam feixe de capim, pois temos um asno na sala, ordena o professor para o seu auxiliar. E diz o aluno: e para mim um café. O professor fica irado e expulsa o aluno da sala. O aluno, entretanto, fala: o senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós é o plural. Nós temos 4 rins. Tenha um bom dia e se delicie com feixe de capim. Isso quer dizer que a vida exige muito mais de compreensão do que conhecimento. Ok? Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Curta a minha página, que durante a semana eu vou colocar um próximo tema para vocês e vamos espalhar e vamos compartilhar. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.